Olá, vamos chegando para mais uma aula de português para discutir as classes de palavras, ou seja, as classes gramaticais, as classes ou categorias morfológicas. Vamos começar. No que tange à morfologia, a gramática normativa da língua portuguesa estabelece a chamada NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, estabelece que nós temos fundamentalmente 10 classes. Há palavras que não se encaixam em nenhuma das 10 classes, e aí nós vamos acrescentar no final, tá? Mas são 6 grupos de palavras variáveis e 4 grupos de palavras invariáveis. O que é ser variável? Fazer flexão. Flexão de gênero e número para substantivo, que é núcleo, palavra mais importante do grupo nominal. Artigo numeral, pronome. E flexão verbal, que é em modo, tempo, número e pessoa. Então, substantivo sofre flexão de gênero e número, com seus determinantes e modificadores. O verbo sofre mais flexões. As palavras invariáveis, essas não sofrem flexão, ou seja, não vão oscilar, não vão variar para fazer concordância. Porque esta flexão, ela gera a chamada concordância, tá? E qual a relação que se estabelece entre as categorias ou as classes gramaticais? O substantivo é sempre o núcleo, o grupo nominal tem como núcleo o substantivo, a palavra mais importante. Toda vez que em gramática a gente disser núcleo, a gente está dizendo a palavra mais importante. O artigo, o numeral e o pronome são determinantes. O pronome, ele pode ser determinante de substantivo, mas ele também pode substituir substantivo. Nós observaremos isso na nossa aula acerca de pronomes. O numeral faz a mesma coisa, ele pode acompanhar substantivo, mas ele também pode substituir. Ao substituir, essas palavras deixam de ser determinantes e transformam-se em núcleos, tá? Porque passam a ser a palavra mais importante dentro daquela estrutura. Adjetivos e advérbios são modificadores, agregam informação, acrescentam informação. Aí vem a diferença. O adjetivo pertence ao grupo nominal, ele só agrega informação ao substantivo. O advérbio jamais se relacionará com substantivo. Sabe por quê? Substantivo exige concordância. Então, para se relacionar diretamente com ele, tem de concordar com ele. Então, artigo, numeral, pronome, adjetivo e substantivo fazem uma relação de concordância que nós vamos chamar de concordância nominal. O advérbio é a palavra invariável. Logo, ele não agrega informação, ele não acrescenta informação a substantivo. Poderá acrescentar informação, sim, a verbos, a adjetivos ou até a outros advérbios. Por isso que veja que eu puxei minha linha, observe que eu ligo o advérbio ao adjetivo, eu ligo o advérbio ao verbo, mas eu não ligo o advérbio diretamente ao substantivo, porque ele não tem essa relação lógica, tá? Os conectivos, as palavras de ligação, os elos entre as palavras serão as preposições e as conjunções. E a última das classes é a interjeição, que é chamada de palavra de sentimento, palavra-frase. Palavra que sozinha vai estabelecer uma informação, por isso palavra-frase, certo? Artigo, pronome, numeral, adjetivo e substantivo pertencem ao grupo nominal. Veja que eu construí como uma célula o que nós temos aí. Um núcleo, ou seja, uma palavra mais importante, e os seus determinantes e o modificador. Seus determinantes, artigo, pronome, numeral, modificador, adjetivo. Nós já estamos observando uma estrutura morfossintática, ou seja, há uma relação morfológica, substantivo, pronome, numeral, isso é morfologia, mas já temos uma organização sintática, que é a organização estrutural. Então, nós vamos chamar de grupo nominal, também de sintagma nominal. Vamos exemplificar da seguinte forma: os meus dois belos cães. Se você pensar, eu posso juntar todas essas palavras a um único substantivo. E observe que se eu troco cães por cão, vai dizer o meu, aí eu não posso mais botar o numeral, não é? Belo cão. Isso é a chamada concordância nominal, a concordância que se estabelece entre o substantivo núcleo, seus determinantes, artigo, pronome, numeral e o modificador adjetivo. Por isso a gente chama de palavras variáveis, porque no caso do grupo nominal, ele varia em gênero e em número, tá?
Mesmo existindo palavras que não variam, por exemplo, existem substantivos que não variam em número, lápis. Existem substantivos que não variam em gênero, colega. Mas eu vou variar o determinante, dizer meus lápis, fiz o plural. Eu vou variar o artigo, a colega, por exemplo, e fazer feminino para a palavra colega, ou o colega e fazer masculino. Então, os determinantes, muitas vezes, e até o modificador, eles vão trabalhar essa lógica de gênero e número quando o substantivo é invariável. Podem existir também adjetivos invariáveis, que é o caso, por exemplo, de simples, pode existir pronome invariável, que é o caso de cada, mas não é porque existe um ou existem dois, três invariáveis que você vai considerar aquela classe como tal, certo? Vamos ao primeiro do grupo variável, que é o substantivo. Quem ele é? É a palavra que nomeia tudo que há, tudo que existe, recebe um nome, este nome é substantivo. E vou além, quando não tem nome, a gente diz coisa, não é uma coisa. Coisa também é um substantivo. Então, mesmo que a gente não tenha nome para algo, a gente usa um substantivo para, entre aspas, não dar o nome, que é a coisa, uma coisa, coisas desse tipo. É a palavra variável que denomina qualidades, sentimentos, sensações, ações, estados e seres em geral. Aí eu trouxe Mafalda, observe que ela usa alguns substantivos, não é? Mundo, no primeiro quadrinho. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. Lá vem mais um substantivo, modelo. O original é um desastre. Original é substantivo, desastre é substantivo, modelo, mundo, aí vem bonito, adjetivo. Veja, o outro detalhe é, observe que no primeiro quadrinho ela usa este é o mundo. O é artigo. No segundo quadrinho ela faz este mundo. Este é pronome, determinantes para o substantivo. Porque é um modelo reduzido, posso considerar um artigo indefinido. Lá vem o artigo de novo. O original é um desastre. Então, quando a gente determina, percebe que uma palavra foi antecedida de artigo, numeral, pronome ou até mesmo adjetivo, nós estabelecemos que aquela palavra é um substantivo, porque só o substantivo vem determinado ou modificado determinado por artigo, numeral, pronome, modificado por adjetivo. Vou além. Uma palavra que não é um substantivo originalmente. Então, ela não nasceu na classe dos substantivos. Por exemplo, um verbo, tá? É viver. Aí você diz o viver. Pronto, transformei em substantivo. Então, eu posso até transformar palavras, já vamos chamar de derivação imprópria. Trocar a classe original da palavra. No caso do substantivo, basta que você anteponha a tal palavra um determinante ou um modificador adjetivo. Exemplificando, os substantivos são classificados. Como é a classificação? Ele pode ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, simples, composto, primitivo, derivado, coletivo. Detalhe é, são classificações duplas com exclusão, tá? Então, a dupla é excludente. Se uma palavra é comum, ela não é própria. Se ela é concreta, não é abstrata. Se é primitiva, não é derivada e assim sucessivamente. Mas todos os substantivos, eles podem ter, tá? Eles podem ter 4 classificações e chegar até a quinta. Então, vamos lá. Comum, mundo, próprio, Mafalda. Em português, os próprios são fáceis de serem detectados. Por que os próprios são fáceis de serem detectados? Porque eles são escritos com letras maiúsculas, não é isso? Mas vamos lá. Concreto, menina, abstrato, amizade. Cuidado aqui, porque as pessoas acham que abstrato é aquele que a gente não pega. Na verdade, a gente não pega no vento, e o vento é um substantivo concreto. Então, a ideia de abstrato é um substantivo que tem existência dependente. Para que aquilo exista, você tem que existir, por exemplo. Então, a amizade só existe porque existem pessoas que são amigas. Então, isso é a existência dependente. O amor só existe porque existem pessoas que amam, tá?
A ideia de abstrato é assim, eu vou abstrair. Então, eu não vejo o amor. Eu vejo pessoas que se amam e, a partir daí, eu abstraio, eu penso o amor. Simples, com um radical composto, dois ou mais radicais. Primitivo não vem de outra palavra da língua. Derivado vem de outra palavra da língua. Arte artista. Coletivo é aquele que, no singular, designa plural. É um subtipo considerado por alguns autores do substantivo comum. Mas eu peguei urso. Bom, está aqui dito como simples, não é isso? Então, simples, mas aí você vem na dupla. Ó, comum ou próprio, comum. Primitivo ou concreto ou abstrato, concreto tem existência própria. Simples, já o dissemos, primitivo, não vem de outra palavra da língua, ele não é coletivo. Então, para urso, você vai ter comum, é um substantivo comum, concreto, simples e primitivo, tá? É assim que a gente vai. Todo substantivo pode ter 4 classificações e chegar à 5ª classificação, que é o coletivo. Artigo é o elemento generalizador ou particularizador do substantivo. Ora, nós temos 2 artigos, vamos pensar dessa forma. 2, sim, o artigo 1, que é o generalizador, não é isso? E o artigo O, que é o particularizador. A, os e as, uma, uns e umas, são as flexões. Então, a língua só tem 2 artigos, o restante é flexão de gênero e ou de número. Na tirinha, nós temos exata ideia do que é o artigo. O artigo indefinido é aquele que indetermina, generaliza, e o artigo definido é aquele que particulariza e especifica. Então, tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não. Tá? Um cachorro não. Ele diz no outro, né? O cachorro. Então, um cachorro dá a ideia de cachorro qualquer. O cachorro é específico. Então, não é um cachorro qualquer, é o cachorro, é Snoopy. É isso que ele está querendo dizer aí. Com a tirinha a gente entende perfeitamente a ideia de definição dos dois, de definição melhor e de indefinição do artigo. Já o numeral é a palavra variável que indica os seres em termos numéricos, ou seja, alguns gostam de chamar, alguns autores gostam de chamar o numeral de adjetivo também de substantivo, porque ele pode substituir, né? Quando ele diz siga, podemos ir, é só para uma pessoa. Como ela indicou esse só aqui, eu garanto que esse um é numeral. Se não houvesse o só, nem o somente, nem o apenas, você não consideraria numeral, você poderia considerar artigo indefinido. Quando ele diz só, somente, apenas, aí a gente considera esse um e esse uma como numerais. Detalhe, o numeral não faz uns nem umas. O artigo indefinido é uma, uns e umas. O numeral é um e uma, só faz diferença de gênero. Se eu fizer plural de numeral, eu passo para 2, 3, 4. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Eu vou primeiro, tchau, faz parte, ele responde. Então, outro numeral aparecendo, que é o numeral ordinal. Então, nós temos como classificação dos numerais o numeral cardinal, que dá as quantidades, o fracionário estabelece as frações, multiplicativo, multiplicação, então 1/3, 1/5, fracionários, o dobro, o triplo, multiplicativos, e os ordinais que estabelecem as ordens, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Quando chegamos ao adjetivo, percebemos que a classe variável que modifica, veja, modifica substantivo, e aqui eu já lhe disse, ou pronome substantivo. Pronome substantivo, vá se habituando, é o substituto de um substantivo, tá? Tudo que o substantivo é, o pronome adjetivo também é. E aos quais atribui características, estado, modo de ser, origem, aspectos variados. Vikings não precisam de uma casa grande, olha o adjetivo, um navio imenso para serem felizes. Descobrimos nossa felicidade em pequenas coisas. Rubis, diamantes, moedas de ouro, que aí é locução adjetiva, vamos falar daqui a pouco. Garrafas de vinho de 100 anos. Então, adjetivos agregam informação, agregam valor ao substantivo.
Chegamos à locução adjetiva, que, segundo Evanildo Bechara, é a expressão formada de preposição mais substantivo com valor de adjetivo. A palavra locução vai se apresentar para várias classes. O que é a locução? É uma expressão que tem valor de classe. A locução adjetiva é a expressão que vale como adjetivo. A locução adverbial será a expressão que vale como advérbio e assim sucessivamente, tá? Então, existem locuções adjetivas que a gente consegue trocar por adjetivo. Então, eu botei carinho de pai é um carinho paterno, líquido sem cheiro é líquido inodoro. Há locuções que não se transformam. Então, aula de português, livro de Maria. Locuções são expressões com valor de classe. Muitas vezes, é uma questão de opção do falante. Ele pode dizer amor de mãe, mas ele também pode dizer amor materno. Fica à vontade de quem quer falar. Noutros momentos, por causa de uma ausência de adjetivo, ou seja, eu não tenho adjetivo, aí eu faço uso da locução. Mais grave, locução é uma expressão que tem valor de classe. Daqui a pouco a gente volta para mais aulas sobre classes de palavra. Até já!